Olá pessoal, meu nome é Leandro Cirilo e você está no canal Por que não Everest? O livro de hoje é de Gary Keller e Jay Papasan, com o título A Única Coisa, o foco pode trazer resultados extraordinários para a sua vida. Capítulo 15. A história de Ebenezer Scrooge poderia ter sido apenas uma nota de rodapé na história da literatura, não fosse por uma coisa: ele agiu. Apaixonado por seu novo propósito e energizado por uma prioridade que o preenchia, Scrooge se levantou e foi à luta. Ações produtivas transformam vidas. Vamos ser produtivos. Nunca será ouvido em filmes conforme a cavalaria sobe o morro. Não é a primeira escolha de um treinador, gerente ou general para um grito de guerra, cujo intuito é suscitar profunda emoção e inspirar tropas. Não é o que uma pessoa diz a si mesma ao respirar fundo e mergulhar num desafio ou enfrentar uma competição. E Dickens nunca fez Scrooge pronunciar essas palavras enquanto ele assumia o comando de sua vida transformada. Entretanto, produtivo é exatamente o que ele era, e não há palavra melhor para descrever o que você deseja ser quando o resultado é importante. Estamos sempre fazendo algo. Trabalhando, jogando, comendo, dormindo, levantando-nos, sentando-nos, respirando. Se estamos vivos, estamos fazendo algo, ainda que não estejamos fazendo nada. O nada também conta. A cada minuto de cada dia, a questão não é se estaremos fazendo alguma coisa, mas o que será essa coisa que faremos. Às vezes, isso não importa, mas às vezes sim. E quando importa, define nossa vida mais do que qualquer outra coisa. No fim das contas, construir uma vida de resultados extraordinários resume-se simplesmente em conseguir o máximo daquilo que você faz, quando o que você faz é importante. Viver com produtividade produz resultados extraordinários. Sempre que falo em produtividade, começo perguntando: que tipo de sistema de organização de tempo vocês usam? As respostas são tantas quanto o número de pessoas na sala. Calendário de papel, calendário eletrônico, agendas, fico só escutando. Depois pergunto: por que você escolheu esse método? Os motivos citados vêm em todos os formatos, tamanhos, cores, preços e critérios possíveis, mas os alunos invariavelmente descrevem o formato, não a função. Falam sobre o que são e não como funcionam. Então, quando digo: que ótimo! Mas que tipo de sistema vocês usam? A resposta é sempre a mesma. O que quer dizer? Bem, se todo mundo tem a mesma quantia de tempo e, no entanto, alguns ganham mais que outros, pergunto: podemos dizer, portanto, que como usamos nosso tempo determina quanto dinheiro ganhamos? Todos sempre concordam e eu continuo. Se isso é verdade, se tempo é dinheiro, então o melhor critério para descrever um sistema de organização de tempo é justamente a quantia de dinheiro que ele gera. Assim, acham que estão usando o sistema de 10 mil por ano? Os de 20 mil? O de 50, 100 ou 500 mil? Alguém está usando um sistema de mais de 1 milhão? Silêncio. Até que inevitavelmente alguém pergunta: como vou saber? Ao que respondo: quanto você ganha? Se o dinheiro é uma metáfora para a produção de resultados, então fica claro que um sistema de organização do tempo de sucesso pode ser julgado pela produtividade que gera. Uma coisa estranha sobre a minha vida é que eu nunca trabalhei para ninguém que não fosse milionário ou que não acabasse virando um. Não determinei que fosse assim, mas aconteceu. E o mais importante que aprendi com essas experiências foi que as pessoas mais bem-sucedidas são as mais produtivas. Pessoas produtivas concluem mais atividades, alcançam melhores resultados e ganham muito mais que as demais. Fazem isso porque devotam o máximo de tempo a serem produtivas, fazendo sua prioridade top, sua única coisa. Situam sua única coisa num bloco de tempo e protegem esse bloco com afinco. Juntam os pontinhos, percebendo a conexão entre trabalhar consistentemente dentro dos blocos de tempo e os resultados extraordinários que buscam. Blocos de tempo. Costumo dizer que venho de uma longa linhagem de pessoas letárgicas. Afirmar isso é legal para descontrair, mas é verdade. Às vezes penso que meus genes devem ter mais a ver com a tartaruga do que com a lebre.
Por outro lado, algumas das pessoas com as quais trabalho foram tão abençoadas com energia que chegam a vibrar. Incrível! Elas conseguem trabalhar por muito tempo, por períodos extensos, sem se cansar. Quando tento ir atrás, em menos de uma semana, meu corpo simplesmente entra em colapso. Descobri que, não importa quanto eu me esforce, não posso usar mais tempo como uma forma de fazer mais. Meu corpo simplesmente não aguenta. Então, dada a minha restrição, tive que encontrar um jeito de ser mais produtivo nas horas que consigo cumprir. A solução? Blocos de tempo. A maioria das pessoas pensa que nunca existe limite de tempo para ser bem-sucedido, mas há quando você os separa em blocos. Blocos de tempo são uma ferramenta boa para resultados no manejo e uso do tempo. É um jeito de garantir que o que precisa ser feito, seja feito. Alexander Graham Bell disse: concentre todos os seus pensamentos no trabalho que tem em mãos. Os raios do céu não queimam enquanto você não os foca. Colocar o tempo em blocos foca sua energia e centraliza no seu trabalho mais importante. É a ferramenta mais poderosa da produtividade. Então, vá até o seu calendário e divida em blocos todo o tempo necessário para concluir a sua única coisa. Se é uma atividade momentânea, divida em blocos as horas e os dias adequados. Se for algo regular, divida em blocos o horário adequado do dia de forma que se torne um hábito. O restante, outros projetos, papelada, e-mails, ligações, correspondência, reuniões e tudo mais, tem de esperar. Quando você divide o tempo em blocos assim, está criando o dia mais produtivo possível de um modo que pode repetir-se diariamente para o resto da sua vida. Infelizmente, se você é como a maioria das pessoas, seu dia típico deve se parecer como um daqueles gráficos que vão diminuindo. E você se encontra com menos e menos tempo para focar no que importa mais. O dia das pessoas mais produtivas é completamente diferente. Se resultados desproporcionais vêm de uma atividade, então você deve dar tempo desproporcional a essa atividade. Todo dia, faça a pergunta foco para o seu tempo em blocos. Hoje, qual é a única coisa que posso fazer para a minha única coisa, de modo que, ao fazê-la, o restante se torna mais fácil ou desnecessário? Quando encontrar a resposta, você passará a fazer a coisa mais importante automaticamente. É assim que os resultados se tornam extraordinários. Os que fazem isso, pelo que vejo, são os que não apenas se tornam os maiores realizadores, mas também os que têm mais oportunidades na carreira. Aos poucos, mais consistentemente tornam-se reconhecidos na organização por sua única coisa e, desse modo, insubstituíveis. No fim das contas, ninguém nem pode imaginar ou tolerar o custo de perdê-los. O oposto é igualmente verdadeiro, pelo visto, para aqueles que se perdem na terra do restante. Assim que você acabar de fazer sua única coisa do dia, pode devotar o restante dela para as outras coisas. Basta usar a pergunta foco para identificar sua próxima prioridade e dar a essa tarefa o tempo que ela merece. Repita essa técnica até chegar ao fim do seu dia de trabalho. Concluir o restante pode ajudá-lo a dormir bem à noite, mas não é provável que lhe renda uma promoção. Os blocos de tempo funcionam com base na premissa de que um calendário marca os compromissos, mas não liga para seu teor. Então, quando você sabe qual é a sua única coisa, marque um compromisso consigo para fazê-la. Diariamente, grandes vendedores fecham negócios, grandes programadores programam e grandes artistas pintam. Pegue qualquer profissão ou cargo para completar a fase. Grande sucesso aparece quando devotamos tempo diariamente para ser grandiosos. Para conseguir resultados extraordinários e vivenciar a grandiosidade, divida em blocos as 3 coisas da seguinte ordem: 1. Um bloco para o seu tempo livre. 2. Um bloco para a sua única coisa. 3. Um bloco para planejar o seu tempo. 1. Um bloco para o seu tempo livre. Pessoas extraordinariamente bem-sucedidas começam o ano fazendo uma pausa para planejar o tempo livre. Na verdade, gente de sucesso enxerga seu tempo como dividido entre as férias. Por outro lado, os mal-sucedidos não reservam tempo para descansar, porque não acham que merecem ou que vão poder pagar.
Planejando seu tempo de folga de antemão, você está na realidade organizando seu tempo. Está também avisando a todos com antecedência quando está fora para que possa planejar o acordo. Tire folgas, organize fins de semana prolongados e longas viagens e embarque. Você voltará mais descansado, mais relaxado e mais produtivo. Tudo precisa de descanso para funcionar melhor, e como você não é diferente. Descansar é tão importante quanto trabalhar. Há poucos exemplos de gente de sucesso que viola essa regra, mas não nos espelhamos nele. Essas pessoas conseguiram sucesso apesar de pouco descanso e recarga que tiveram, não por causa disso. 2. Um bloco para sua única coisa. Depois de ter separado um bloco para o seu tempo livre, separe outro para sua única coisa. Sim, foi isso mesmo que você leu. Seu trabalho mais importante vem em segundo lugar. Por quê? Porque não há como sustentar o sucesso com felicidade na sua vida profissional se você negligencia o tempo que tem para recreação ou recriação no trocadilho. Reserve um bloco para o seu tempo livre. Depois, planeje o tempo para a sua única coisa. As pessoas mais produtivas, as que vivenciam resultados extraordinários, organizam o dia em torno da única coisa. O compromisso mais importante a cada dia é consigo mesma e elas nunca faltam. Se concluem a única coisa do dia antes do tempo, não necessariamente encerram as atividades. Elas usam a pergunta foco para descobrir o que podem fazer com o tempo que restou. De modo similar, se existe um objetivo específico para a única coisa, elas o concluem, independente do tempo. Em A Geography of Time, uma geografia do tempo, Robert Levine aponta que a maioria das pessoas trabalham no tempo do relógio, são 5 horas até amanhã, enquanto outras trabalham no tempo do fato, meu trabalho acaba quando acaba. Pense nisso. O fazendeiro não pode passar a régua sempre na mesma hora. Ele só vai para casa depois que as vacas foram ordenhadas. O mesmo vale para qualquer cargo no qual os resultados são importantes. As pessoas mais produtivas trabalham no tempo do fato. Não param enquanto não terminam sua única coisa. A receita para que isso funcione é organizar os blocos de tempo no seu dia o mais cedo possível. Dê a si mesmo de 30 minutos a 1 hora para cuidar das prioridades da manhã. Depois siga para sua única coisa. Recomendo blocos diários de 4 horas. Não errei na digitação, repito, 4 horas por dia. Honestamente, isso é o mínimo. Se puder fazer mais, então faça. Em One Writing, sobre escrever, Stephen King descreveu seu fluxo de trabalho. Minha agenda é super limpa. As manhãs são a hora das novidades, o texto do momento. As tardes, para sonecas e cartas. À noite, para ler, ficar com a família, ver jogos do Red Sox na TV e quaisquer revisões que não possam esperar. Basicamente, as manhãs são meu horário principal para escrever. 4 horas por dia pode ser mais assustador que os livros do King, mas não há como contestar seus resultados. Stephen King é um dos escritores mais bem-sucedidos e prolíficos de nosso tempo. Sempre que conto essa história, alguém me diz, bom, claro, para o Stephen King é fácil, ele é o Stephen King. Ao que eu sou, eu respondo. Acho que a pergunta que você deve fazer a si mesmo é, ele consegue fazer isso porque é o Stephen King? Ou ele é o Stephen King porque faz isso? Essa minha fala sempre encerra a discussão. Como tantos outros escritores de sucesso no começo da carreira, King tinha que encontrar blocos de tempo onde podia, de manhã, à noite e até no horário de almoço, porque seu emprego não dava espaço para as ambições que almejava para a vida. Assim que os resultados extraordinários começaram a aparecer e King passou a viver do que ganhava com sua única coisa, ele pôde mudar seus blocos de tempo e torná-los mais suscetíveis. Uma assistente executiva de nossa equipe recentemente começou a dividir grandes blocos de tempo para um projeto. Foi estressante no início. Ele vivia sendo interrompido.
Alertas de e-mail pipocavam, apareciam colegas, membros da equipe demandavam sua atenção constantemente, e nada disso eram distrações, era o trabalho dela. No fim das contas, ela teve de pegar emprestado o notebook e reservar uma sala de conferência para fugir de pedidos que chegavam e das demandas diversas nada urgentes. Em coisa de uma semana, todos se acostumaram com o fato de que, por períodos de tempo regulares, ela não estaria acessível. Eles se ajustaram. Levou só uma semana, nem um mês, nem um ano. Uma semana. As reuniões foram reagendadas e a vida seguiu seu curso. E ela teve um salto na produtividade. Não importa quem você seja, blocos grandes de tempo funcionam. O artigo de 2009 de Paul Graham, Marker Schedule Managed Schedule, Agenda do Criador, Agenda do Gerente, sublinha a necessidade de grandes blocos de tempo. Graham, um dos fundadores da inovadora firma de capital de risco Y Combinator, argumenta que a cultura de negócios comum fica no caminho da própria produtividade, devido à maneira tradicional com a qual as pessoas organizam o seu tempo, ou como estes lhe é organizado por alguém. Graham divide todo o trabalho em dois baldes: criador, faz ou cria, e gerente, supervisiona ou dirige. O tempo criador requer grandes blocos do relógio para escrever códigos, desenvolver ideias, gerar vantagens, recrutar pessoas, produzir produtos ou executar projetos e planos. Esse tempo tende a ser visto como incrementos de meio período. O tempo gerente, por outro lado, é dividido em horas. Esse tempo tipicamente faz as pessoas pularem de reunião em reunião e, porque aqueles que supervisionam ou dirigem têm poder e autoridade, estão em posição de fazer todo mundo ressoar na mesma frequência. Isso pode criar grandes conflitos sem que precise de tempo criador, é chamado para reuniões em horas inadequadas, destruindo os mesmos blocos de tempo de que precisam para levar a si mesmo e a companhia para frente. Graham assimilou as conclusões que vieram desse ensaio, criando uma cultura empresarial na Y Combinator, que agora funciona quase exclusivamente em agenda do tipo criador. Todas as reuniões são centradas no fim do dia. Para vivenciar resultados extraordinários, seja um criador de manhã e um gerente à tarde. Seu lema é única e feita. Mas se você não divide o tempo em blocos diariamente para fazer sua única coisa jamais se tornará uma coisa feita. 3. Um bloco para planejar o seu tempo. A última prioridade que você coloca em blocos é a hora de planejar momento, quando você reflete sobre onde está e aonde quer ir. Para planejamento anual, agende esse tempo longe o bastante do ano para que você tenha noção da sua trajetória, mas não tão longe a ponto de perder o começo no ano seguinte. Dê uma olhada em seus objetivos para alguns dias nos próximos 5 anos, pensando no progresso que você precisa fazer no ano seguinte para manter-se em curso. Pode até acrescentar novos objetivos, revisitar os antigos ou eliminar algum que não mais reflita seu propósito ou prioridade. Reserve 1 hora por semana para revisar seus objetivos anuais e mensais. Primeiro, pergunte o que precisa acontecer nesse mês para que você esteja em dia com seus objetivos anuais. Depois, pergunte o que precisa acontecer na semana para que você esteja em dia com seus objetivos mensais. Basicamente, você está se perguntando: baseado em onde estou agora, qual é a única coisa que preciso fazer esta semana para me manter em dia com o meu objetivo mensal e para que meu objetivo mensal esteja em dia com o meu objetivo anual? Assim, você está alinhando os dominós. Decida o tempo de que você vai precisar para essa atividade e reserve em seu calendário. Na realidade, pode-se dizer que quando você reserva um bloco para a hora de planejar, está organizando o tempo usado para organizar o tempo. Pense nisso. Em julho de 2017, o programador Brent Zach compartilhou um segredo de produtividade que ele declaradamente tomou do comediante Jerry Seinfeld. Antes de este se tornar conhecido em cada lar dos Estados Unidos e de fazer turnês regularmente, Isaac o encontrou num clube de comédia e lhe pediu conselhos para ser um comediante melhor. Seinfeld disse que a receita era escrever piadas. Dica: essa era a única coisa dele, todo dia. E o jeito que ele inventou para
conseguir fazer isso foi pendurar um grande calendário anual na parede e depois colocar um X vermelho cruzando todo o dia em que ele trabalhava em sua arte. Depois de alguns dias, você cria uma corrente, disse Seifel. Continue e a corrente vai crescer a cada dia. Você gostará de ver a corrente principalmente depois de passar algumas semanas. Seu único trabalho é não quebrá-la. Não quebre a corrente. O que adoro no método de Seifel é que ele está de acordo com tudo que sei ser verdade. É simples, baseia-se em fazer uma única coisa e ela cria seu próprio momentum. Você pode um dia olhar para o calendário e ficar admirado. Como pude me comprometer com isso durante o ano todo? Mas o sistema é pensado para fazer o objetivo mais importante para o agora, simplesmente focando em marcar o próximo X. Como dizia Walter Elliot, abre aspas, a perseverança não é uma corrida de longa distância, são várias corridas de curta distância, uma após a outra, fecha aspas. Conforme você conclui essas corridas curtas e cria uma corrente, tudo vai ficando mais fácil. Momentum e motivação começam a tomar conta. Existe magia em derrubar seu dominó mais importante dia após dia. Tudo que você tem de fazer é evitar quebrar a corrente, um dia por vez, até que gere um hábito novo e forte para a sua vida, o hábito de separar tudo em blocos de tempo. O método dos blocos de tempo parece simples, e é mesmo, se você protegê-los. Proteja seu bloco de tempo. Para que os blocos de tempo realmente funcionem, eles devem ser protegidos. Embora dividir o tempo não seja fácil, proteger o que você dividiu é. O mundo não conhece o propósito nem as prioridades que você tem e não se responsabiliza por eles, mas você sim. Então, é seu trabalho proteger seus blocos de tempo de todos aqueles que não sabem o que mais importa para você, além de protegê-los de si mesmo quando se esquecer de sua importância. O melhor jeito de proteger seus blocos de tempo é adotar a ideia de que eles não podem ser alterados. Então, quando alguém tentar alugá-lo por mais tempo, apenas diga: desculpe, já tenho um compromisso nessa hora, e ofereça opções. Se a pessoa ficar desapontada, você pode até se compadecer, mas não ceda. Pessoas em busca de resultados extraordinários, as mesmas pessoas de quem mais se demanda tempo, fazem isso todo dia. Elas mantêm o compromisso mais importante. A parte mais fácil é navegar no mar de muita demanda, como dizer não a alguém importante, seu chefe, um cliente-chave, sua mãe que lhe pede alguma coisa com urgência. Um jeito é dizer sim e depois perguntar: se eu puder fazer isso até determinado tempo no futuro, tudo bem, tudo bem? Em geral, esses pedidos se referem mais à necessidade de passar uma tarefa adiante do que vê-la feita imediatamente. Então, quem pede em geral só quer saber se ela vai ser feita. Às vezes, o pedido é real, precisa ser feito na hora, e você tem que largar o que está fazendo e atender-lhe. Nessa situação, siga essa regra: se apagar, tem de substituir, e reagente imediatamente o bloco de tempo. Então, lá está você. Se já está se sentindo cobrado demais, trabalhando demais, pode parecer incrivelmente desafiador ater-se a um bloco de tempo. Pode ser difícil imaginar como tudo mais será feito quanto tempo é reservado para a única coisa. A receita é internalizar totalmente a queda de dominós que acontecerá quando a sua única coisa foi feita. É lembrar-se de que tudo mais que você tiver que fazer será mais fácil ou desnecessário. Quando comecei a separar o tempo em blocos, a coisa mais eficiente que fiz foi pendurar uma folha de papel com os dizeres: até que minha única coisa seja feita, tudo mais é distração. Tente, pendure essa folha onde você e os outros possam vê-la. Depois, faça disso um mantra que dirá a si mesmo e a todos. Com o tempo, todos começarão a entender como você trabalha e o ajudarão. Aguarde e confie. A última coisa que pode derrubar você do bloco de tempo é não conseguir liberar a sua mente. Dia sim, dia não, o maior desafio a ser superado pode ser sua própria necessidade de fazer outras coisas em vez da sua única coisa. A vida não se simplifica no momento em que você simplifica seu foco. Há sempre outras coisas gritando para serem feitas. Sempre. Então, quando as coisas pipocarem na sua mente, apenas escreva uma linha de tarefas e volte ao que deveria estar fazendo.
Em outras palavras, engane sua mente. Depois tire a folha do caminho e da sua cabeça até que chegue a hora de fazer essas coisas. No fim das contas, há diversas formas pelas quais seus blocos de tempo podem ser sabotados. Aqui seguem 4 formas garantidas de combater distrações e manter os olhos na sua única coisa. 1. Construa um QG. Encontre um local para trabalhar que o afaste do caminho das distrações e interrupções. Se você tem um escritório, arranje uma plaquinha de não perturbe. Se no local há paredes de vidro, instale cortinas. Se você trabalha num cubículo, consiga permissão para erguer uma tela de separação. Se necessário, mude de lugar. O imortal Ernest Hemingway mantinha uma estrita rotina de escrita que começava às 7 todo dia no quarto dele. Dan Heath, o mortal, mas ainda imensamente talentoso escritor de administração, comprou um notebook velho, deletou todos os navegadores e por precaução deletou os drivers de rede sem fio e levava sua máquina do tempo até um café para evitar distrações. Entre os dois extremos, você poderá apenas encontrar uma sala disponível e simplesmente fechar a porta. 2. Faça provisões. Mantenha suprimentos, materiais, lanche e bebida em mãos e, a não ser para ir ao banheiro, evite deixar seu QG. Uma simples ida à máquina de café pode atrapalhar seu dia caso encontre alguém querendo tornar você parte do dia dele. 3. Evite as minas. Desligue o telefone, feche a caixa de e-mails e saia do navegador de internet. Seu trabalho mais importante merece 100% da sua atenção. 4. Recrute apoio. Conte às pessoas que mais o procuram o que está fazendo, informando-as de quando estará disponível. É incrível como as pessoas se adaptam quando enxergam o todo e sabem o momento em que pode falar com você. Se ainda assim você continua num cabo de guerra para conseguir dividir o tempo em blocos, então use a pergunta foco. Qual é a única coisa que posso fazer para proteger meus blocos de tempo todo dia, de modo que, ao fazê-la, o restante se torne mais fácil ou desnecessário? Boas ideias. 1. Liga os pontinhos. Resultados extraordinários tornam-se possíveis quando o local aonde você quer chegar está completamente alinhado com o que você faz no dia. Ligue seu propósito e permita que essa clareza dite a sua prioridade. Com as prioridades claras, um único curso lógico é pôr mãos à obra. 2. Coloque sua única coisa num bloco de tempo. O melhor jeito de fazer a única coisa acontecer é marcar resultados regulares consigo mesmo. Organize os blocos bem cedo e faça grandes blocos nada menos do que 4 horas. Pense assim, se seus blocos de tempo fossem a julgamento, seu calendário conteria prova suficiente para condená-lo? 3. Proteja seus blocos de tempo a todo custo. Blocos de tempo funcionam apenas quando sua mantra é: nada nem ninguém tem permissão para me distrair da minha única coisa. Infelizmente, essa resolução não vai impedir que o mundo tente, então seja criativo quando puder e firme quando precisar. Seu bloco de tempo é o encontro mais importante do dia, portanto, você tem de fazer o que for necessário para protegê-lo. As pessoas que alcançam resultados extraordinários não o fazem trabalhando mais horas, elas o fazem concluindo mais coisas nas horas em que trabalham. Dividir o tempo em blocos é uma coisa, dividir o tempo em blocos produtivos é outra. Gostou? Compartilhe, deixe seu comentário, algum livro que você queira que transforme ele em audiobook, compartilhe, toque no sininho e venha acompanhando, tá certo? O próximo capítulo é os 3 compromissos e fiquem com Deus.